I decided I really want to show you my new track that I made today. So in the comments you can write me if you like it and if you want me to release it. Let's go! Eu havia recém recebido o Prêmio Novare, categoria especial do Prêmio Novare, que é a maior premiação Vocari. na área jurídica do nosso país, Vocaricídio. pelo trabalho na temática do combate ao crime organizado. E eu chamo os colegas que trabalhavam comigo, tinham uma supervisão de pouco mais de 120 colegas no Brasil, ali na AGU. E se adaptar a novas situações nesse nível, ela é uma AGI. Bem direto, mas é com a ASI que as coisas ficam malucas. A superinteligência artificial vai além de superar um especialista humano em uma única tarefa. É um sistema capaz de superar milhares dos melhores especialistas, bem coordenados, trabalhando por uma década em um único problema. Reflita sobre isso. Não se trata de competir com alguém ou uma empresa. Estamos falando de igualar a produção de todo um campo profissional de pesquisa ou de uma corporação gigantesca, se dedicando totalmente por 10 anos. Isso precisa ocorrer em quase todos os domínios. Esse é o nível para IAs. Também existe esse terceiro nível que eles mencionaram, chamado de IA universal ou AISHI, que é basicamente o limite. E com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. Uma IA consegue raciocinar, aprender, planejar, se comunicar, usar ferramentas e se adaptar a novas situações nesse nível, ela é uma AGI. De antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. E é interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo. Vossa Excelência apontou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva, para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prisão. Ao contrário, tenho pesar. É difícil decretar uma prisão. Para quem quer o bem do ser humano, para quem ainda acredita no ser humano, porque, de certa forma, é uma falência da humanidade em casos específicos. Mas esse caso se reveste de singularidades. E eu queria apontar algumas 5 singularidades. Antes de adentrar em questões específicas sobre possíveis vazamentos, nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Aliás, segundo me disseram, não sei se é verdade, caso inédito de apuração com resultado. Ao mesmo tempo, quando havia risco de vazamento na CPI, eu imediatamente
mandei devolver o material para a Polícia Federal, para evitar vazamentos. Sobre transferências de presos, eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo. A produção das provas, neste caso, demonstra bem o momento no mundo que nós estamos vivendo. A utilização de tecnologias, redes sociais, que espalham e fazem com que as mentiras e as ameaças veiculadas sejam de acesso amplo e geral em todo o mundo, não é só num local. Tanto que foram perpetrados atos fora do Estado brasileiro e nós sabemos, e está em foco hoje nos estudos constitucionais e na jurisprudência constitucional, o que é a soberania nacional. Neste caso, parece-me que a ameaça realmente se põe ou se volta contra a soberania judiciária do Brasil. É a tentativa de se impor que não se julgue algo que foi extremamente grave e que, sob a visão do réu agora, teria como efeito impedir o julgamento ou, como ele afirma numa das suas falas, que até foi reproduzida hoje, um alerta para que a gente não julgasse, como se a utilização, não estou ameaçando, estou alertando, alterasse alguma coisa do conteúdo do que foi afirmado, divulgado e reiterado. Em segundo lugar, se alegou inépcia da denúncia, porque não havia individualização das condutas. Isso foi também devidamente demonstrado no recebimento da denúncia, que o Ministério Público, Procurador-Geral especificamente, minudenciou, pormenorizou cada qual das condutas, e essas condutas são específicas, apontadas, realçadas e hoje reiteradas por falas específicas, diretas e mostradas do próprio réu. Como eu disse, como nós estamos num mundo em que as tecnologias permitem esse tipo de situação, vai chegar provavelmente muito proximamente o momento em que o próprio direito vai ter que repensar o que é uma confissão, porque confissão no modelo tradicional do Código de Processo Penal não se equipararia a esse tipo de situação, que é muito mais confissão do que o que se tinha antigamente. E é isso que se viu neste caso. Isto foi tudo minudenciado e com todos os comportamentos devidamente demonstrados. Alegou-se ainda a ausência de justa causa, mas nesse caso o ministro relatou, e eu também estou dizendo que o acervo probatório que já havia no período da denúncia que nós recebemos foi apenas alterado no sentido de mais provas a corroborar aquilo que tinha sido devidamente justificado e, portanto, a justa causa. Eu estou também rejeitando a preliminar, como a gente já tinha feito. Quanto à ausência de citação válida, já também foi posto de maneira muito clara que o que se teve aqui foi o afastamento por locais não sabidos e se, como afirma a operosa defesa pelo doutor Ezra, pela Defensoria Pública, se estar nos Estados Unidos fosse suficiente, não se aplicaria nunca essa norma para um brasileiro que está no Brasil em lugar incerto e não sabido, porque está no Brasil. Isto não é localização, isto não é identificação de local e isto não é certeza do endereçamento necessário para que se tenha citação por outros meios. E nós não temos normas que venham a ser interpretados, menos ainda aplicados, como se fossem apenas um papel inútil e vão diante das tentativas de se negar a cumprir a legislação penal. Aliás, a garantia da aplicação da lei penal é um dos princípios devidamente assegurados e que alicerçam o direito processual penal no Brasil. Não havendo aquele, também não haveria motivo para que se tivesse a suspensão do processo, como foi também devidamente explicitado aqui em reiteração no voto do ministro relator.
Quanto ao mérito, presidente, senhores ministros, eu também estou concluindo no sentido da procedência da ação penal. Foi imputado exatamente a prática do crime de coação. O réu, em numerosas ocasiões, que estão devidamente mostradas nos autos, manifestou, comprovou e deixou registrado em imagens, em falas, que ele estava atuando no sentido de impedir aquele julgamento, de fazer pressão para que aquele julgamento, especialmente da ação penal 2668, não acontecesse, às vésperas e com a continuidade de que haveria consequências gravosas para os julgadores, numa sucessão de atos que comprovam um percurso criminoso do réu para coagir os julgadores. Coação no curso do processo é exatamente nos termos do que foi demonstrado aqui, este fenômeno, quer dizer, se busca incutir algum tipo de temor que não precisa de ocorrer porque é um crime formal, e que realmente não gerou nenhum temor da parte dos julgadores, tanto que o processo transcorreu livremente, houve o julgamento com devido processo legal, como este está ocorrendo. Alega-se que haveria aqui uma necessidade de se garantir que o réu, por ser deputado federal, como era até o mês de dezembro do ano passado, não poderia ser julgado. Imunidade não significa impunidade. Nós temos tanto a legislação quanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que qualquer manifestação é válida, inteiramente válida, e aí a imunidade parlamentar é para garantir que ele, numa restrição indevida, não pudesse se manifestar sobre algo do interesse público. Aqui nós estamos falando de interesses particularíssimos, voltados a objetivos que beneficiem uma pessoa ou um grupo de pessoas. Portanto, não é no exercício do cargo, não é em função do cargo, e não estava, aliás, no exercício do cargo, até porque o réu estava ausente para exercer o seu cargo e foi cassado exatamente por esta ausência. Tudo que se tem no processo, portanto, é a demonstrar que as expressões que foram utilizadas e a liberdade de expressão está mesmo garantida, nisto a defesa tem toda razão, está devidamente garantida no Estado brasileiro, e não é este o questionamento que se põe, é que a expressão como manifestação da liberdade é o coração do direito constitucional, a expressão como prática de crimes de injúria, calúnia, difamação, coação ou qualquer tipo de manifestação criminosa exige a resposta do direito, incluída aí do direito penal, e configurado o crime de coação no curso do processo, na tentativa de impedir que a jurisdição fosse devidamente prestada para favorecimento de interesse pessoal ou de terceiro, configura o tipo penal. Isso está demonstrado, como eu disse, como me parece, é a conclusão a que chego, razão pela qual, senhor presidente, senhores ministros, eu concluí no sentido de julgar procedente. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete, na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso,
de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. E é interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo. Vossa Excelência pontuou que, para ser ministro do Supremo, é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e, com muito orgulho, sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prisão. Ao contrário, tenho pesar. É difícil decretar uma prisão. Para quem quer o bem do ser humano, para quem ainda acredita no ser humano, porque, de certa forma, é uma falência da humanidade em casos específicos. Mas esse caso se reveste de singularidades. E eu queria apontar algumas 5 singularidades. Antes de adentrar em questões específicas sobre possíveis vazamentos. Nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Aliás, segundo me disseram, não sei se é verdade, caso inédito de apuração com resultado. Ao mesmo tempo, quando havia risco de vazamento na CPI, eu imediatamente mandei devolver o material para a Polícia Federal, para evitar vazamentos. Sobre transferências de presos, eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada,
entre em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos. Era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Então, assim que nós tivermos o melhor esclarecimento das coisas, na primeira oportunidade eu devolvo ele para um sistema menos rígido. Foi por isso que ele foi para lá, ministro Gilmar. Para preservar uma vida humana, por mais duro que fosse. Não foi por outra razão. E tive a deferência com a defesa de expor isso. Mas nem a defesa se sentiu tranquila de que em outro local o cliente deles estivesse seguro. Sobre os documentos que chegaram há pouco, estavam em outra PET, agora foram juntados há 10 dias atrás. Eu mesmo não tinha me detido sobre eles. Agora, eu fiquei sabendo hoje, por volta de 9, 10 da manhã, do processo. Imediatamente eu dei ciência a todos. Não sabia. Essa foi a única e exclusiva razão. Agora, é verdade, nós votamos para a história. Quem é a turma? Página 5 da representação da Polícia Federal. Liderada por Daniel Vorcaro, tinha um sicário, alguns policiais federais, nem todos descobertos ainda. Ainda se investiga outros policiais federais. Havia, nessa turma, empresários do jogo do bicho. Era uma mistura de milícia da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, com um crime organizado no Rio de Janeiro. Há uma série de figurinhas desconhecidas aqui. Eu não sei. Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. Mas, como eu disse, é preciso ter coragem. Precisa fazer isso. Como é que é esse caminhar? Além dos bons propósitos, você precisa ter visão de futuro. O fato de eu, por exemplo, ter entregue minha caneta, a história da minha vida para Deus,